Seja muito bem-vindo ao nosso mini curso de bolo gelado. Hoje eu vou ensinar para vocês como que eu faço aqui na prática do meu dia a dia os bolos gelados. Aqui a gente faz 6 sabores diferentes aqui na loja, que é o bem casado, o briganinho, o olho de sogra, o abacaxi com coco, o de nozes e o prestígio, tá? A gente vende super bem, claro que cada um na sua quantidade. Aqui eu vou ensinar para vocês hoje de forma prática como que a gente faz o bem casado. O bem casado, ele é o quê? Massa branca, pão de ló branco, uma camada de brigadeiro de ninho e uma de doce de leite. Esse é o recheio que a gente mais vende. Logo em seguida, bem empatado, o briganinho, depois prestígio, nozes, por último, abacaxi com coco e olho de sogra. Eu vou passar depois para vocês aqui mais ou menos a proporção que eu vendo de cada um, para vocês terem uma noção também na hora que vocês forem produzir aí, para vocês não fazerem tipo, a mesma quantidade de todos, tá? Tem sabores que saem mais e outros saem menos, porque entra gosto pessoal, né? Tem pessoas que não gostam de nozes, tem pessoas que não gostam de coco, mas todas as receitas vendem uma quantidade muito boa. Eu, pelo menos aqui no meu ateliê, a gente vende muito bem todos os pedaços, mas esses 2 sabores, que é o bem casado e o briganinho, são os que a gente mais vende, tá? Por que eu vou dar receita para vocês? Tem aí no receituário todas as receitas, todos os sabores, tintim por tintim. Por que eu resolvi passar essa e mostrar para vocês exatamente como que eu monto, como que eu corto, como que eu faço a massa, vendo certinho esse daqui, gente, a gente está pensando num curso rápido, né? Então, só de olhar eu fazendo esses aqui, eu já vou passando as dicas para vocês irem pensando como vocês vão fazer os outros sabores, mas vai ser muito fácil. Essa maneira, como eu já disse em alguns outros momentos, não sei se vocês já viram, eu comprei, tá, cursos de bolo gelado, só que eram todos muito complicados, tinha que passar em calda, tinha que deixar para um dia para o outro, e isso não dá, no dia a dia nosso aqui, de um ateliê, de uma cozinha que tem que funcionar, não dá certo, a gente precisa de muita praticidade. Até eu vou fazer aqui para vocês uma quantidade de uma receita que é bem grande, tá? A gente usa essa forma aqui, ó, 30 por 40, tá? Ela vai render de 63 a 65 pedaços. Então você fala assim, poxa, é uma bela de uma receita. Só que para o nosso dia a dia tem que ser deste tamanho. Claro que depois, e eu vou fazer neste tamanho, porque você pode dividir a receita no meio e fazer da maneira que você achar melhor aí para o seu dia a dia. Porém, eu preciso te ensinar e é isso que eu tô aqui. Eu preciso que você entenda que você tem que escalar a sua produção. Você tem que querer fabricar mais. E aí você precisa ter uma linha de produção, medidas grandes mesmo, para que você tenha um resultado aí mais fácil. Porque, gente, o que eu falo? Eu sempre oriento isso. Ao mesmo tempo, praticamente, que você vai usar para bater uma receita de 6 ovos, você vai gastar para bater uma receita de 11 ovos, que é no caso aqui como a gente faz, tá? Então, fique atento. O seu tempo é o que custa dinheiro, tá? Então, fica atento porque tem que ser assim. Falou? Ó, vou começar então, a gente vai começar a bater a massa. Essa minha massa é uma massa de pão de ló. Na verdade, uma avó minha que ensinou. E aí, o que eu queria falar para vocês? É uma receita que eu tive que adaptar ela, porque aqui a gente tem várias formas, mas essa massa é a massa que eu uso em todos os bolos aqui da loja, todos. Bolo no pote, os naked cakes, os bolos decorados, todos são essa mesma massa, tá bom? E o que eu falo pra vocês? Eu tenho que ir adaptando a quantidade de ovos dependendo do tamanho da forma, tá? Então, por exemplo, você tem que adaptar aí também no seu cotidiano. Tá? Por exemplo, aqui para essa assadeira de 30 por 40, 30 por 43 na verdade, 30 por 43, os testes que eu fiz, os cálculos que eu fiz é para uma receita de 11 ovos. Então, se você tem aí uma assadeira menor, às vezes você vai fazer de 6 ovos. Então, como você faz essa conta? Se eu estou falando aqui para você, 11 ovos e você usa 495 gramas de açúcar para esses 11 ovos,
divide 495 por 11. Você sabe quanto que você precisa de açúcar para um ovo. Entende? Não que você vai bater receita para um ovo, mas aí você vai bater uma receita para 6 ovos, então você faz. Quanto que dá? 495 dividido por 11, aí você vai lá, acho que dá 45 gramas, você vai lá e multiplica esse valor por 6, tá? E assim sucessivamente em todas as medidas, tá? A gente tem que aprender a fazer contas. Se você tá com dúvida, pede ajuda para alguém, tem que fazer regrinha de 3, mas você sempre tem que ter em mente o cálculo de todos os ingredientes que você vai ter para um ovo. Aí você vai multiplicando conforme as assadeiras que você vai usando, tá bom? Aqui essa receita são para 11 ovos. Só que, assim como vocês, aqui eu trabalho com essas batedeiras domésticas também, né? Eu tenho a KitchenAid e eu tenho uma da Arma, pode ver elas lá atrás. Só que essas, nenhuma das duas cabem 11 ovos, tá? Então o que eu faço? Eu vou e coloco metade de ovos em uma batedeira, metade em outra, a gente bate, depois no final a gente junta tudo. Kate, mas na minha casa só tenho uma batedeira. Ok, é o normal, gente, aqui a gente trabalha assim. Mas aí na sua casa pode ser que tenha um. E pode ser que na sua casa você não tenha uma assadeira deste tamanho. Então aí você vai fazer o quê? Uma batedeira de 6 ovos? Beleza? Uma batedeira dessa aqui, ó, normal, doméstica, essa aqui, ela é um pouquinho maior, o pau dela. Mas essa daqui, por exemplo, você vai conseguir bater tranquilamente aqui, tranquilamente assim, no seu limite, até 9 ovos. Tá? Até 9 ovos você consegue colocar numa batedeira dessa e bater. Não adianta eu querer colocar os 11 ovos aqui, porque você fala, nossa, Kate, mas por 3 ovos eu não vou conseguir colocar aqui. Não, porque o ovo ele precisa de espaço para crescer. É isso que vai dar volume e estabilidade depois para o nosso bolo. Então a gente precisa de espaço. Tá? A gente precisa que tenha espaço para ela poder crescer. E você vai ver como que cresce. Ele tipo praticamente triplica de volume do jeito que a gente faz aqui, tá bom? Então aqui, ó, eu tenho os 11 ovos, eu já quebrei eles todos. Então eu não fico assim, coloca 5 aqui, 6 aqui, eu quebro todos, gente, praticidade. E eu vou colocar mais ou menos a metade nessa batedeira, ok? E a outra metade nessa batedeira. Pronto. Ok? O açúcar, aqui a gente tem 495 gramas. A quantidade total para os 11 ovos. O que eu vou fazer? Metade aqui. No olhômetro mesmo, tá, gente? Não é isso que vai fazer a diferença. E metade aqui. Beleza? Agora, só isso aqui na batedeira. Agora eu vou colocar elas pra bater, tá bom? Demora um pouco. Vai demorar aí mais ou menos de 8 a 10 minutos. Tem que ficar no ponto certo e eu vou mostrar esse ponto, que esse aqui, gente, eu sofri muito até encontrar esse ponto. Esse aqui é o grande lance, a hora de bater, porque você fala assim, nossa, tá 10 minutos batendo já, tá, será que já tá na hora de eu tirar? Gente, tem que olhar, é só olhando que a gente vai saber se vai estar ou não. Isso aqui vai ser o fundamental. Eu uso sim o fermento em pó, porém não é ele o responsável total para a nossa massa crescer e ficar fofinha. O que vai fazer com que a nossa massa cresça e fica fofinho é a tensão dos ovos. Por que que eu falo isso? Que vai ter que ser no olho. Por quê? É assim, ó, às vezes pode ser que o ovo esteja um pouco mais novo, ele bate muito mais fácil. Se você tem costume de guardar os ovos na geladeira, o ovo está gelado, ele vai demorar mais para bater. Pode bater com ovo gelado? Pode bater com ovo gelado. O que vai acontecer é que ele vai ter que bater ele durante mais tempo, entendeu? Para ele poder crescer e perder esse gelo. Então, às vezes é mais fácil você tirar ele um pouquinho da geladeira antes de bater a massa, porque você vai bater com mais facilidade. Mas pode ser também, que às vezes acontece, a gente não tem como garantir isso, porque a gente, né, os ovos, quem traz pra gente, uma pessoa que traz pra gente, e às vezes os ovos estão um pouco mais velhos, e a gente tem que usar também do mesmo jeito. E quando o ovo está um pouquinho mais velho, o que acontece? Ele está mais aguado, ele fica um pouco mais líquido, e aí a gente tem que bater também mais para ele poder ficar no ponto correto, tá? De todas as maneiras dá certo. Mas aqui, gente, como vocês viram, tem que ter bastante cuidado, tá? Com os ovos. Eu quebro um por um no potinho, por mais que eu queira a facilidade.
Isso não tem jeito, um por um no potinho, junta todos no outro pote para depois, ou você já pode, nem precisa fazer aqui, né, no outro pote. Já vai quebrando um por um e já vai colocando. Coloca 5 aqui, 6 aqui, ou na verdade você só tem uma batedeira, você vai bater 6, depois você vai e bate 5. Aí vai ser a maneira que você achar melhor aí, tá bom? Eu vou colocar ali então para bater só com esses 2 ingredientes. Aí depois eu mostro para vocês o ponto. Agora eu vou mostrar pra vocês o ponto. Aqui tá no ponto certo, olha como tá bem mais clarinho, tá vendo? Ó, o ponto é esse, ó. Tá vendo que ele escorre, mas ele escorre muito devagar. Ele tem que tá bem firme, tá? Bem consistente. Se ele descer devagar, muito rápido, ó, tá vendo que fica até as marquinhas ali, ó, ela demora pra desfazer as marquinhas das gotinhas. Então, esse aqui é o ponto ideal dos nossos ovos batidos com açúcar, tá? Então, agora eu vou transferir pra lá.